Quero cumprimentar a todos os nossos alunos, curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria enorme estar ministrando para os irmãos nesses dias. E a gente tem ouvido testemunhos, temos ouvido feedback, né? O testificar de tantos alunos espalhados pelo país que têm sido tão tremendamente edificados e abençoados com a nossa escola. E nós gostaríamos muito que você também nos mandasse um e-mail, né, falando de como tem sido a escola para você e também sugerindo, dando ideias de como podemos melhorar e aprimorar aquilo que nós estamos fazendo com o intuito exclusivo de trazer edificação, treinamento para a expansão do reino de Deus. Nós queremos treinar pastores, treinar obreiros, cooperadores para essa obra desse tempo. O Senhor nos tem levantado nessa geração e nós queremos mesmo ser instrumentos e alcançar o maior número possível de irmãos para serem treinados. Amém? Então fique em pé onde você está, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que nos dê entendimento espiritual da sua palavra. Como eu tenho dito, em muitas escolas o aluno chega crente e sai incrédulo. E isso é uma contradição de termos, porque numa escola onde se estuda a palavra de Deus, os alunos deveriam cada dia mais se encher de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, não é verdade? Agora, isso acontece porque nessas escolas as pessoas se limitam a tocar na letra da palavra. Mas aqui não, aqui nós queremos tocar na palavra como vida, naquela palavra que de fato o Espírito Santo quer nos ensinar, nos instruir para o avanço da sua obra, tanto na nossa vida, quanto na vida dos irmãos a quem vamos ministrar. Então, feche seus olhos, pede ao Senhor que enche o nosso coração de revelação da sua palavra. Pai, nós oramos hoje que o teu Espírito mova em nós, que pelo teu poder, ó Deus, o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, discernimento, ó Deus. Pai Santo, revelação da tua palavra. Dá-nos uma mente clara, uma mente lúcida, ó Deus, para entendermos todas as implicações daquilo que é ensinado. Dá-nos, ó Deus, capacidade de absorver, de guardar, para podermos transmitir, ó Deus, em tempo oportuno a palavra que temos recebido. Ó Deus, te pedimos hoje, Pai Santo, abre os nossos olhos, tira todo o véu, põe o teu colírio celestial para que possamos ver como o Senhor vê, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Irmão, muda ali, por gentileza, o negocinho da câmera, por favor, ali, para eu poder visualizar. Bem, irmãos, nós vamos começar, ou continuar, o nosso estudo do livro de Gênesis. Eu queria que você pegasse aí a sua Bíblia, e nós vamos ler lá no capítulo 15. Na última aula, nós ministramos sobre a aliança de Deus com Abraão. E nós, então, lemos no capítulo 15, aqui do livro de Gênesis. Mas hoje eu gostaria de continuar novamente a partir desse capítulo, eu queria ler novamente com você alguns versículos dele. Porque na última aula nós mencionamos rapidamente com a ênfase na aliança. Mas hoje eu gostaria de tocar em outros aspectos que têm a ver com a geração de Isaac e também com a geração de Ismael. Isaac e Ismael nos falam de dois princípios de vida que estão aqui presentes na vida de Abraão. Olha o que diz. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. No verso 18, o capítulo termina dizendo: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Esse é o capítulo, vamos dizer, central da vida de Abraão. Até esse capítulo, vamos dizer assim, até o capítulo
14, a ênfase do tratamento de Deus com Abraão estava na posse da terra. Estava relacionado com a posse da terra. Então, todos os testes de Abraão foram relacionados com isso. Mas a partir do capítulo 15, a questão agora é a geração de um filho. Então, em primeiro lugar, Deus testou Abraão com relação à posse da terra. Ou seja, Deus falou para ele, essa terra eu estou dando para você. A promessa de Deus, ou a aliança de Deus com Abraão, tinha pelo menos 3 elementos. E o primeiro era esse, que Deus ia dar para ele aquela terra. Então, essa promessa de receber a terra é muito importante. Abraão teve que ser testado para entender o significado dessa terra e também para aprender a valorizar aquilo que Deus estava lhe dando. Isso aconteceu até o capítulo 14, nós já vimos isso nas aulas anteriores. Mas, a partir do capítulo 15, a terra já não é mais uma questão, porque Abraão já foi aprovado. Abraão já lidou com essa questão apropriadamente. Então, essa é uma questão já resolvida. Mas agora há um segundo aspecto da aliança de Deus com Abraão. O primeiro é a terra, o segundo aspecto é a geração do filho, porque Deus disse a Abraão que nele seriam benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Entende? Então, por um lado, já havia resolvido a questão da terra, mas agora Abraão não tinha um filho ainda. Então Abraão tinha que ser agora checado e testado com relação a esse segundo aspecto, que é a geração de Isaac, o filho da promessa, o filho através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. Sabemos que tudo isso aponta para Jesus, mas no contexto imediato aqui de Gênesis, nos fala de Isaac, que era o filho que Deus iria dar para Abraão. Então, depois de voltar da vitória contra os 5 reis, Abraão se sentiu amedrontado. E Deus, então, lhe dá uma palavra de segurança. Aqui no capítulo 15, do verso 1, diz, não temas, Abraão. Não temas. É precioso ouvir isso, porque Abraão é chamado do pai da fé. E é reconfortante saber que o pai da fé, eventualmente, também sentiu-se amedrontado. E precisou dessa palavra de Deus. Então, muitas vezes, nós temos uma ideia equivocada do que seja fé. Alguns imaginam que fé é nunca sentir medo nem insegurança alguma, mas é o contrário. Fé é justamente você vencer isso. Aliás, quem não tem medo e quem não se sente assustado com coisa alguma ou inseguro, não precisa de ter fé. Até porque quem não se sente inseguro é porque consegue fazer por si só, não é? Dá conta de fazer. Mas quando eu reconheço que não dou conta, quando eu reconheço que está além da minha força, quando eu me sinto assustado e amedrontado e preciso de ajuda, então aí eu preciso exercer fé. Então somente esses podem exercer fé, na verdade. Mas muitos ficam acusados porque sentem isso. Bom, vamos ver 2 coisas aqui. Primeiro, nesse texto, é a justificação pela fé. Mas tudo isso aqui tem a ver com a geração de Isaac, ok? Então, nós vamos falar primeiro sobre a geração de Isaac. Então, o primeiro tópico que nos aparece aqui é a justificação pela fé, que é um ponto central do Novo Testamento. Nos versos 4 a 6, diz que Abraão creu em Deus. O verso 6 é o chave. E isso lhe foi imputado para justiça. Ele foi considerado justo só porque creu. Então, presta atenção. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Eu sei que você vai dizer, não, o pecado foi desobediência. Deus falou para fazer e não fez. É verdade, o pecado teve um aspecto de desobediência, obviamente, senão não seria pecado. Mas o que motivou a desobediência? O que motivou a desobediência foi a incredulidade. Porque se eles realmente acreditassem naquilo que Deus havia dito, de que se comesse do fruto morreriam, então eles não comeriam. Entendeu o que eu estou dizendo? Aqueles que realmente acreditam, eles não correm o risco. Então, se alguém chega para mim e diz, olha, essa água está envenenada, não beba. Ora, será que eu vou beber mesmo acreditando que está envenenada? Não vou. Enquanto eu acreditar que ela é envenenada, eu não bebo, porque eu não quero morrer, não é verdade? Mas depois de algum tempo, com muita sede, sendo tentado pelo diabo, então começa a vir dúvidas. Como é que ele sabe que está envenenado? Com base em que ele diz que está envenenado? A água parece boa para se beber, agradável aos olhos, parece tão limpa. Por que ele diz que está envenenado? Não, estou achando que isso aqui, ou ele está equivocado, ou não é. Então, quando eu começo a duvidar do que o outro me disse, aí eu faço o quê? Eu bebo. Bebo água, simplesmente. Mas
Ao beber a água, eu desobedeci. Mas o que motivou a minha desobediência foi a incredulidade. Entendeu? Então, o primeiro pecado de Adão e Eva foi duvidar do que Deus disse. Deus disse, se comer, morre. O diabo falou, é certo que não morrereis. Adão e Eva optaram por acreditar no diabo do que acreditar na palavra de Deus. Chamaram Deus de mentiroso. Uau, isso é uma coisa séria. Todo aquele que é incrédulo chama Deus de mentiroso. Todavia, Abraão não foi o primeiro homem, de fato, a crer em Deus. Nós já falamos para vocês isso aqui, que Adão creu em Deus no dia em que ele colocou o nome da sua esposa de Eva. Né? Nós sabemos que Abel também creu em Deus, porque a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11 que ele ofereceu o melhor sacrifício, porque foi pela fé. Nós sabemos que Enoque andou com Deus e foi trasladado, então porque ele creu em Deus. Sabemos que Noé creu em Deus, porque senão não teria construído a arca. Deus disse, virá o dilúvio. Noé construiu a arca porque creu. Então outros homens creram em Deus antes, na palavra de Deus. Todavia, essa é a primeira vez que se menciona na Bíblia que alguém creu em Deus. Que se menciona essa expressão, ele creu em Deus. Ok? Portanto, isso para nós é um princípio hermenêutico. A primeira menção de qualquer assunto nos serve de base para interpretar esse mesmo tema no resto da Bíblia. E aqui está a primeira menção de fé. E essa fé vem associada com justificação. Então, presta atenção. O pecado veio pela incredulidade. A justiça hoje procede unicamente de fé. Qual que é o único pecado do homem hoje? É não crer. Você sabe, o homem não vai ser lançado no inferno, aqueles que não crerem, não serão lançados no inferno por causa dos seus muitos pecados. Eles serão lançados no inferno porque não creram no Filho de Deus. Não creram na palavra que se fez gente. Então, o único pecado que será requerido naquele dia é fé. É crer no que Jesus disse. É crer na obra de Cristo. Ok? Então, é somente isso que leva a pessoa à condenação. Ora, se há somente um pecado que leva à condenação, então, consequentemente, só tem um que vai levar à justiça. Qual é? Crer. Simplesmente isso. Agora, alguém vai dizer, pastor, mas é crer em Deus? Bom, crer em Deus não resolve. Por quê? A Bíblia fala que o diabo crê e treme. Ora, se o diabo crê em Deus, isso significa que a fé que se menciona aqui não é essa fé de saber que existe. Não é essa fé que reconhecer que Deus é real. Porque até o diabo reconhece isso. A fé aqui é você tomar o que Deus diz, entendeu? Como sendo o que de fato é verdade. Isso é que é fé. Então tem gente que crê em Deus. Mas você diz para ele, olha, a palavra de Deus diz que Jesus veio e morreu na cruz por você. Aí ele fala, não creio nisso. Então, essa fé que ele tem não resolve. Por isso que a fé que salva é a fé no Evangelho. É quando nós cremos na mensagem do Evangelho é que nós somos salvos. Não é simplesmente dizer que crê em Deus, nem dizer que crê em Jesus. Porque tem gente que crê em Jesus, mas não o Jesus do Evangelho. Entendeu? O que é o Evangelho, resumindo para você? O Evangelho é crer primeiro que Jesus é o Filho de Deus. Então não basta crer que ele é um bom homem, foi um bom homem, não basta crer que ele era um modelo, um exemplo, não basta crer que ele era filho de Maria. Tem que crer que ele era o Filho de Deus. Ok? Segundo, tem que crer que ele nasceu da Virgem sem pecado. Não tinha participação na natureza pecaminosa de Adão. Viveu sem pecado. Tem que crer que ele morreu na cruz. Mas ele não morreu na cruz porque os malvados judeus o mataram, nem aqueles injustos romanos o crucificaram. Não. Você tem que entender que ele morreu na cruz por causa dos nossos pecados. Isso é evangelho. E ressuscitou ao terceiro dia e nos enviou o Espírito Santo que agora habita em nós. Ok? Depois ele foi levado aos céus e ele vai voltar. Essa é a mensagem do evangelho. Quando ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos, porque os mortos vão ressuscitar. Entende isso? Então, o evangelho é isso aqui. É simples assim. Mas Paulo diz que ele tem o poder para transformar, tem poder para salvar, tem poder para mudar a vida do homem. É essa mensagem que nós pregamos. Ok? Quando o homem crê nessa mensagem, ele é justificado diante de Deus. Se a iniquidade veio pela incredulidade, então a justiça hoje vem pela fé. Então Abraão foi justificado pela fé. E aqui na conversa que Abraão teve com Deus, né, lá em Gênesis, Abraão foi o primeiro a mencionar a necessidade de ter um filho. Porque ele falou, Senhor, o Senhor disse que eu vou ser instrumento de bênção para as famílias da terra. Mas como é que vai ser isso?
eu não tenho filho. Agora, Deus sabia disso. Deus sabe de tudo aquilo que nós necessitamos. Mas Deus se agrada quando primeiro, nós percebemos o coração dele. Nós sabemos que Deus quer nos dar e quer nos abençoar. Segundo, Deus se agrada quando nós lembramos da sua promessa e da sua aliança. Lembrar a Deus da sua promessa não é errado. Não é algum tipo de incredulidade, pelo contrário. Isso é fé. É você dizer, Senhor, o Senhor disse, está escrito. Pelas suas pisaduras foste sarados. Senhor, nós estamos crendo aqui na obra da cruz. Então, nós estamos crendo hoje na cura, porque está escrito. Então, você tomar posse do que está escrito na palavra de Deus, isso é que é fé genuína. Mas alguns atribuem isso até como algum tipo de incredulidade. Mas Abraão foi que lembrou a Deus. Mas lembra, nós só podemos, na verdade, nos aproximar de Deus quando somos justificados pela fé. Ou seja, crendo na mensagem do Evangelho. Que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, se fez homem, morreu na cruz pelos nossos pecados para nos salvar e ressuscitou para nos dar vida. Então, quando nós cremos nisso, somos justificados pela graça de Deus, como está lá em Romanos. Romanos, no capítulo 4, justamente falando de Abraão, Paulo diz, Romanos, capítulo 4, verso 16 em diante, diz assim, essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, o propósito de Deus é através da justificação. Isso, Abraão aqui está mostrando como é que ele ia ser bênção. Ele foi o primeiro dentre os muitos que seriam depois justificados pela fé. Abraão foi apenas o primeiro. Ele apenas foi o cabeça, digamos assim, e Paulo diz, ele tornou-se o pai daqueles que creem, ok? E essa é a maneira de Deus cumprir o seu propósito. Nos versos 4 a 6, Deus responde a Abraão que não seria o seu servo o herdeiro, mas aquele gerado das suas entranhas. Então, Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. O propósito de Deus não é atingido por muitas pessoas que, porventura, ele ajunte. O propósito de Deus só é atingido, presta atenção nisso, por aqueles que são gerados. Gerados. Então, ser gerado é que é o propósito de Deus. Tá bom? Então, Deus não quer simplesmente chamar pessoas para uma congregação e ajuntá-las ali. Não. A obra de Deus só pode ser feita com quem foi reconciliado e, consequentemente, gerado, porque creu em Deus. Os que não são gerados não são contados no propósito de Deus. Essa é que é a verdade. Nesse dia, como nós vimos na aula passada, Deus e Abraão se tornaram parceiros de aliança. E Abraão então pergunta para o Senhor, Senhor, como é que eu vou saber que vou possuir a terra? Como é que eu vou saber que vou possuir a terra? Presta atenção, essa pergunta que Abraão faz não é de fato incredulidade. Alguém pode questionar. Pelo contrário, ele está apenas pedindo um sinal da sua fé. Entende? E Deus responde como? Fazendo com ele uma aliança. Por que Deus faz aliança com Abraão? Na última aula, nós vimos que Deus fez aliança com Abraão, em primeiro lugar, para ele ter legalidade para enviar o seu filho. Porque lembra, segundo a aliança, tudo que é meu se torna seu e o que é seu se torna meu. Uma vez que Abraão está em aliança com Deus, e Deus pediu o filho de Abraão, e Abraão lhe deu,
então agora Deus também está agora legalmente obrigado a dar o seu próprio filho para Abraão e a sua descendência, que são aqueles que creem. Então, em primeiro lugar, a aliança foi feita para isso, para trazer o Senhor Jesus. Mas, um segundo aspecto da aliança está ligado com o próprio Abraão. Deus fez aliança com Abraão para dar para ele uma segurança, para que ele tivesse segurança de que tudo aquilo que Deus dissera iria se cumprir. Hoje, a nossa salvação está baseada nisso. Está baseada na aliança. Está baseada na legalidade. Deus fez um documento que tem valor jurídico, digamos assim. Então, hoje a nossa salvação e também a aliança de Deus com Abraão não está baseada na boa vontade de Deus. Você vai dizer, pastor, não está? Não. Romanos capítulo 9 diz o seguinte, Deus diz, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. E também não tenho misericórdia de quem eu não quiser ter. Em outras palavras, Deus não é obrigado a ter misericórdia de ninguém. Se Deus hoje resolver deixar de ter misericórdia, ele está sendo justo, porque ele não é obrigado a ter misericórdia. Se ele tem misericórdia, bom para nós. Se ele não quiser ter misericórdia, ele não tem obrigação de tê-la. Agora, isso é assim com relação à misericórdia, mas não é assim com relação, por exemplo, à fidelidade. Deus não pode escolher entre ser fiel hoje e não ser amanhã. Entendeu o que eu estou dizendo? Por isso que você lê, por exemplo, lá em 1 João, capítulo 2, verso 9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados. Lá não diz que ele é misericordioso e nem gracioso para perdoar o nosso pecado. Por quê? Porque o nosso pecado hoje não é mais perdoado com base na misericórdia nem na graça. Jesus foi enviado por misericórdia e graça, mas a nossa salvação está baseada na justiça de Deus. Qual que é a justiça? Uma vez que Deus aceitou o sacrifício e a dívida foi paga, então Deus não pode mais cobrá-la de mim. Então ele é fiel e justo. Ele é justo para entender que eu já fui perdoado, a dívida já foi quitada. Não tem mais nenhuma duplicata com dívida pendente no meu nome no céu. Jesus pagou tudo. Entendeu? Por isso que a nossa salvação hoje está baseada na fidelidade de Deus, que é a sua justiça, a sua aliança. A mesma coisa com relação a Abraão. Para que Abraão pudesse ter segurança, Deus então empenhou a sua palavra na forma de uma aliança, que era uma maneira que Abraão podia entender. E assim então, Deus, nós sabemos muito bem, iria honrá-la, porque Deus não pode negar a si mesmo. Amém? Muito bem. Terceira coisa que nós vemos aqui é que a promessa foi feita para a semente. Lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 16, diz assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, singular. Não diz e aos descendentes, no plural, como se falando de muitos, porém, como de um só. O texto diz, então, e ao teu descendente, que obviamente, Paulo diz, aponta para Cristo. Então, no verso 5, a palavra traduzida como posteridade é semente, diz assim, então conduziu até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes, ele disse, assim será a tua posteridade. Então, a palavra posteridade é, na verdade, uma palavra singular. E poderia ser traduzido como semente. Na verdade, se você olhar na tradução revista e corrigida, você vai ver que está lá a palavra semente. Essa palavra no original é zera. Ok? É a palavra que significa semente. É baseado nela que Paulo, então, faz a afirmação de que a promessa foi feita ao descendente no singular. Ok? Isso mostra o que, meus irmãos? Isso mostra que quem, na verdade, herda a terra é um, que é Cristo. Ok? Bom, no que se refere a Abraão, aqui no contexto histórico dele, obviamente está falando de Isaac. Ok? Mas no contexto maior, na ótica do plano eterno de Deus, é Cristo. Cristo é que é a semente. Isaac era apenas um tipo. Lembra que eu falei o que é um tipo? Isaac era apenas uma sombra, né? Uma figura que havia no Velho Testamento mostrando para Cristo. Mas Cristo hoje é a realidade. E é Cristo hoje quem vai herdar a terra. E mais ainda,
é em Cristo, nele, é que todas as famílias da terra são abençoadas. E como é que todas as famílias da terra são abençoadas? São abençoadas por causa do Evangelho. Quando nós levamos a mensagem do Evangelho, estamos, na verdade, cooperando para o cumprimento da promessa de Deus feita a Abraão. Isso é muito precioso, porque você está abençoando Abraão, e Deus disse que ele ia abençoar todos que o abençoassem também. Ok? Então, é muito importante você entender isso. Pastor, então se Isaac aponta para Cristo, então nós temos algo importante aqui. Do mesmo jeito que Abraão gerou Isaac e o manifestou ao mundo, nós também hoje, como igreja, temos que manifestar Cristo ao mundo. Ok? Maria carregou Jesus 9 meses no ventre. Nós hoje, nascidos de novo, carregamos Cristo dentro de nós por toda a eternidade, porque aquele que se une ao Senhor tornou-se um só espírito com Ele. O nosso espírito foi misturado com o Espírito de Deus, de tal maneira que hoje não há mais como nos separar do seu amor. Nem altura, nem profundidade, nem coisa do presente, nem do porvir, nada pode nos separar mais, porque fomos o quê? Misturados, mesclados, amalgamados, juntados, de tal maneira que não tem mais jeito de nos separar, ok? Muito bem, mas preste atenção. Nós também temos que manifestar esse Cristo ao mundo. Teve um dia em que Maria manifestou o Cristo ao mundo, dando à luz. Nós também temos que manifestar Cristo ao mundo, como também Abraão teve que fazer. Agora, vamos entender como é que Abraão fez e aplicar isso na nossa vida. Eu falei para você que Abraão teve 3 testes e edificou 3 altares, lembra? Mas tudo aquilo estava ligado com a terra de Canaã. Agora, Abraão foi testado também com relação ao seu filho. Eu diria que Abraão teve 3 testes em relação também ao filho, que era Isaac, né? E o primeiro teste de Abraão foi justamente como é que ele iria gerar Isaac. Ou seja, o primeiro teste de Abraão foi o nascimento de Ismael. Esse foi o primeiro teste de Abraão. O que diz lá em Gênesis 16, verso 1 e 2? Abre lá a sua Bíblia. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. Eita, isso aqui é um momento crucial, é um teste também. Às vezes nós não passamos num teste, mas lá na frente nós somos aprovados em outros maiores. Abraão foi aprovado no teste maior. Mas você vê, nesse teste aqui, houve, vamos dizer, não é que houve incredulidade, isso aqui não é incredulidade, mas houve iniciativa própria. Por quê? O grande teste da nossa fé é o tempo. E já havia muito tempo que Deus havia prometido um filho para Abraão. Nós sabemos que Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100. Então foram 25 anos esperando pelo filho. Então, provavelmente Abraão estava aqui já com seus quase 90 anos de idade. Já havia passado muito tempo. O filho não vinha. Então, Abraão e Sara resolveram fazer algo por conta própria, para cooperar, colaborar com o plano de Deus. Deus havia dito que ia dar um filho. Deus disse e Abraão creu. Abraão creu que Deus, de fato, iria lhe dar um filho. Mas ele não percebeu que precisava também de abandonar toda a sua capacidade humana. Então a questão agora já não é se Abraão ia ter um filho. A questão é por meio de quem Abraão teria esse filho. Por meio de quem ele seria gerado. Você sabe, é certo gerar filhos. Não tem nada de errado em gerar filhos. Mas a questão de Deus é quem está gerando, com qual força está gerando. Por quê? Para Deus, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, porque você é futuro pastor, obreiro, essa é uma lição fundamental do ministério. Para Deus, a origem do que fazemos é tão importante quanto o que fazemos. Lembra disso? Para Deus, a origem do que fazemos é tão importante quanto o que estamos fazendo. Então nós queremos pregar o evangelho, isso é bom. Mas qual é a origem da força?
Na força de quem ou do que eu estou indo? É certo eu ser pastor e estar aqui ensinando, mas com a força de quem eu vou? Confiado em que eu vou? Isaac ou Ismael? O que é Isaac? Isaac aponta para aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Isaac é quando Abraão já tem 100 anos e Sara já tem 90. Isaac nos fala da graça de Deus, porque é algo que é feito pela sua graça. Isaac nos fala da fidelidade de Deus, porque é fruto da promessa. Mas, e acima de tudo, Isaac nos fala do poder de Deus agindo em nós, porque nós não poderíamos fazer de outra forma. Entendeu o que eu estou dizendo? O que é Ismael? Ismael é aquilo que eu próprio posso fazer. Veja, não é que Abraão está querendo fazer nada de errado. Muitos crentes não entendem isso. Infelizmente, muitos de nós ainda estamos lá atrás, vivendo ainda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. A única pergunta que sabem fazer é, isso é certo ou é errado? É pecado ou não é pecado? Essa é a única pergunta que sabem fazer. Vivem em função só de se livrar daqueles escândalos mais feios. Mas, se você quer ser um homem de Deus espiritual, só perguntar se isso é errado ou se é certo, não resolve. Você tem que perguntar o seguinte, isso procede da vida de Deus, da árvore da vida? Em outras palavras, isso procede do poder de Deus ou vem da minha própria força? Isso procede da dependência de Deus ou veio porque eu consigo fazer? Esse é o significado básico de Ismael. Portanto, Ismael, ele nos fala de coisas boas que são feitas para Deus, mas que são feitas sem depender de fé, sem confiar na graça. Ismael é aquilo a respeito do qual eu posso me gloriar. Eu fiz, consigo fazer, olha aí. Deus prometeu, mas eu fui lá e gerei o menino. Isso nos fala da nossa própria capacidade. Portanto, teríamos do que nos gloriar diante de Deus. Agora, Abraão, quando gerou Isaac, não tinha do que se gloriar. Ele não podia ter feito. Era algo que estava além da sua força. Foi um verdadeiro milagre. Ele só podia se gloriar no poder de Deus. Ele só podia se gloriar na graça, na bondade, na fidelidade de Deus. Nada mais do que isso. E é justamente isso que Deus deseja hoje. Então, tudo que nós fazemos pode ser Isaac ou Ismael. Nós podemos pregar e a nossa pregação ser Ismael. Ou podemos pregar e a nossa pregação ser Isaac. A nossa pregação é Ismael quando ela é fruto do que nós conseguimos fazer, é fruto do nosso entendimento próprio, é fruto da nossa força. Mas ela é Isaac quando ela vem do Espírito de Deus, procede do trono de Deus. Ok? Então, se fazemos algo por intermédio de nós mesmos, isso é Ismael. Essa é a definição. Se fazemos algo por nós mesmos, isso é Ismael. Mas se fazemos algo por meio de Deus, então nós temos Isaac. Então, se ao contrário, nós fazemos algo por meio de Deus, isto é Isaac. Então, esse é o ensino fundamental da palavra de Deus. Mas qual que é a preocupação básica dos irmãos? É com relação ao pecado. Olha, fazemos bem em preocupar com o pecado, não me interprete mal. Não queremos que haja pecado na obra de Deus, na vida dos santos. Mas preste atenção, só lidar com o pecado não é suficiente. Nós temos também que lidar com a força natural nossa. Então, preste atenção, a obra de Deus tem que estar livre do pecado. Isso é um fato. Mas também tem que estar livre da nossa força natural. Ok? Essas duas coisas são fundamentais, são básicas. Então, é certo nós gerarmos filhos, mas a grande questão é, com qual força estamos gerando esses filhos? Lembra, a origem daquilo que estamos fazendo, para Deus, importa tanto quanto o que estamos fazendo, ou até mais. Presta atenção, Jesus disse lá em João capítulo 3, o que é nascido na carne é carne. Em outras palavras, o que é nascido da carne, o que tem origem na carne, é carne. O que determina, portanto, é a origem. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então a fonte é que é fundamental. A fonte de tudo. O que é nascido da carne não vira Espírito, querido. Se começou na carne, tem que morrer, para que se torne algo espiritual. Então, muito cuidado com aquilo que você faz. Não faça por si mesmo, para não ser Ismael. Ismael é obra da carne.
faça na dependência do poder de Deus, porque isso é Isaac. Então faça através da oração, faça por meio da oração, faça na dependência, com jejum, com clamor, faça por fé. Avalie sempre se o que você está fazendo exige fé. Se não exige fé, provavelmente é fruto da força natural. Não vem da dependência de Deus. E o Senhor não aceita nada que tem origem na nossa força natural. Na obra de Deus só pode haver aquilo que tem origem nele próprio, em Deus. E o que nós vemos aqui no nascimento de Isaac, bom, o nascimento de Ismael foi um teste. Eu sinto que tem que falar mais algo sobre isso, mas eu vou deixar para a próxima aula. Eu quero compartilhar mais sobre isso. Mas preste atenção. Existe aqui uma relação também de graça e lei. Gálatas, no capítulo 4, faz uma analogia. Lembra que eu falei o que é uma analogia? Lembra disso? Analogia é quando nós pegamos algo do Velho Testamento para ilustrar, ok? Uma verdade do Novo Testamento. Essa analogia, quem faz é o próprio apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: Agar, você leu o livro de Gênesis, você sabe que Agar é que era a mãe realmente de Ismael. Agar representa a lei. E, consequentemente, Ismael aponta para a carne. Olha o que diz. Vamos ler lá. Abre sua Bíblia, por gentileza. Lá em Gálatas, no capítulo 4. Esse texto é precioso na palavra de Deus. Olha o que diz o verso 10. Gálatas 3, perdão. Não, Gálatas 4. Eita, coloquei a referência aqui. Vamos ter que abrir na Bíblia. Gálatas, capítulo 4, verso 22. Gálatas 4, 22. Diz assim a palavra de Deus: Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas. Lembra que eu falei de alegoria? Paulo está dizendo. Ele diz, isso aqui é uma alegoria. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Então veja bem, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: Agar aponta para a lei, Sara aponta para a graça. Agar, que é a lei, que nos fala do esforço humano, ela gera Ismael, que é carne. Mas Sara, que é graça, gera Isaac. Então, tudo aquilo na nossa vida que procede de graça é espírito. Tudo aquilo na nossa vida que procede de mero esforço próprio é carne, mesmo sendo coisas boas. Ou aparentemente boas. Porque nós não podemos viver em função da árvore do conhecimento do bem e do mal. O mundo vive debaixo dessa árvore. Nós não, vivemos pela árvore da vida. Quem vive pela árvore do conhecimento do bem e do mal só sabe perguntar, é certo ou é errado? É bom ou é mal? É pecado ou não é? Entendeu? Pensando que está agradando a Deus completamente. E não está. É preciso além disso. O que você fez veio de fé? Essa é a pergunta-chave. O que você fez dependeu de graça ou é confiado na sua obra humana? Se é confiado na obra humana, então é carne. E Gálatas 3,10 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Ai, meu Deus do céu, que coisa séria isso aqui. Todos quantos são das obras da lei. O que é a obra da lei? É aquilo que eu faço na minha força. O que Abraão fez aqui para gerar Ismael? Paulo diz, isso é lei. Agar é lei. Agar é esforço próprio, é obra humana. Mas Paulo diz, quem faz isso está debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Então, se guardar a lei é tentar agradar a Deus na força própria, se essa definição de lei está correta,
Se a lei do Velho Testamento nada mais era do que o esforço humano tentando agradar a Deus, então podemos dizer que, baseado no verso de Gálatas 3, isso traz maldição. Ok? Então, aqueles que pensam que podem agradar a Deus fazendo algo para Ele na força própria, lembra disso? Estão debaixo de maldição. Nós podemos fazer coisas para Deus, mas pela força dele, pelo poder dele, debaixo da ordem dele, por obediência, não por iniciativa própria, ok? Aí é aceito, porque a origem é espiritual, é graça. Mas quando nós fazemos sem depender de Deus, sem precisar de Deus, sem ter um santo temor e tremor, como diz Paulo, então vem de nós mesmos, não vem de graça. O que vem da graça, isso sim agrada a Deus. Só agradamos a Deus andando por fé e dependência. E lembra, quem crê e depende, ora. Quem crê e depende, jejua. Quem crê e depende, invoca, clama. Ok? Então, a promessa de Deus tinha que vir por meio de Sara. Porque Paulo disse o que lá em Gálatas 4? Que Sara é Jerusalém de cima. Sara aponta para a graça. Sara representa essa bondade indescritível de Deus, fazendo tudo por nós quando não merecemos nada. Definir graça é uma coisa complicada, reconheço isso. Eu não quero me deter muito nesse ponto hoje. Mas uma maneira simples de você entender é o seguinte: a lei diz, faça. Mas a graça diz, eu faço por você. Precioso isso, né? A lei diz, faça. A graça diz, eu faço por você. Isso é graça. É como diz lá em Isaías: quem jamais ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam? Em todas as culturas existem religiões e deuses. Mas lá esses servos trabalham para o seu Deus. Mas nós não. Nós temos um Deus que trabalha para nós. Meu Deus do céu. Temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Isso é lei. Lei é você querer fazer algo para Deus. Ou lei é Deus dizendo, faça. Aí alguém vai dizer, pastor, mas a lei não passou. Por que não passou? Porque a vontade de Deus nunca muda. Então Deus continua dizendo até hoje, faça. Não mudou nada. Deus continua falando até hoje, não matarás. Deus continua falando até hoje, não furtarás. Não mudou. Deus, a lei permanece, porque Deus é eterno. A Bíblia fala que a lei é eterna. Né? Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não vai passar. A lei é a palavra de Deus, então ela também não passa. Quem foi que passou? Fomos nós que passamos. Nós é que morremos para a lei. Você era casado com a lei, diz Paulo, mas você morreu para ela. Uma vez que você morreu para ela e você ressuscitou para uma nova vida, nessa nova vida existe uma outra perspectiva, é a graça. Ok? Então preste atenção. A lei continua dizendo faça, mas hoje nós estamos debaixo da graça que diz, eu vou fazer por você. Deus é o que faz a exigência e Deus é o que a cumpre por nós também. Deus é o que dá a ordem e depois ele nos capacita a cumprir. Deus nos manda ir, mas depois ele nos carrega para lá. Não é precioso isso? Deus nos manda falar, mas depois ele põe a palavra na nossa boca. Entende? Deus nos manda gerar, mas não damos conta de gerar por nós mesmos. Mas ele vem e opera pelo seu poder através de nós. Graça não significa você ficar passivo, inativo, dizendo, olha, Deus vai fazer, o dia que ele quiser fazer, ele faz. Não. Graça é você cooperar com Deus crendo. Então, por exemplo, muitos pastores, líderes, acham ruim quando nós falamos de multiplicação. Porque eles dizem, eu não tenho poder de converter ninguém, não tenho poder de salvar ninguém. Mas quando você entende que não é você que salva, mas é pela graça, então você prega com ousadia. Por quê? Porque eu de mim mesmo não posso gerar. De mim mesmo eu sou incapaz de gerar. Mas Deus, pelo seu poder, vai me dar Isaac. Vai me dar muitos frutos, muitos filhos. Quando eu ajo pelo seu poder. Mas quanto mais eu agir na carne, mais Ismaéis eu vou estar gerando. Então, Deus rejeita aqueles que fazem coisas que não agradam. Isso é um fato. Deus rejeita. Mas Deus rejeita também aqueles que fazem coisas agradáveis. Mas fazem de acordo com eles próprios. De acordo com a própria força, com o entendimento próprio. Deus rejeita as duas coisas. Ok? Isso é um avanço no seu entendimento espiritual. Eu espero que esteja conseguindo passar para você
um princípio espiritual sério envolvido aqui. Então, quando Abraão gerou Ismael, estava perto aí dos seus 90 anos, tinha 86 anos de idade. Naquele tempo, ele ainda era capaz de gerar um filho. O que Deus faz então? Deus esperou até ele inteirar 100. Deus esperou até ele chegar ao fim de si mesmo. Na hora que chegou ao fim, aí Deus falou, agora eu vou te dar. Deus só faz a obra na nossa vida o dia que nós chegamos ao fim. O dia que nós chegamos no fundo do poço. Por isso que Paulo disse que o poder se manifesta na fraqueza. É só o dia que você descobre que não pode, é que você pode dizer eu tudo posso. Entende? É só no dia que você descobre que não poderia fazer por si mesmo, é que você está apto a buscar o poder de Deus. O problema é que muitos chegam no fundo do poço, e aí eles pegam e prostram. Ficam ressentidos. Já que eu não dou conta de fazer, eu não quero fazer nada. Mais ou menos como Moisés, lá no Monte Sinai. Né? A Bíblia fala que Deus, quando ele tinha 40 anos, queria fazer a obra de Deus. Mas queria fazer como? Gerando Ismael, na força própria. Ele mesmo, no braço, queria libertar o povo. Foi lá e matou um soldado. Deus falou, não, não é assim não. Deus esperou ele inteirar 80 anos. 80 anos. Aí quando ele terou 80 anos, Deus apareceu para ele. E falou, Moisés, agora você vai. Moisés queria ir? Moisés falou, não, quem sou eu? Não dou conta de falar. O que Moisés estava dizendo é o seguinte, Senhor, quando eu era forte e capaz, o Senhor não me deixou. Agora que eu estou velho, o Senhor quer me levar? Não, agora eu não vou também. Moisés estava, na verdade, questionando os caminhos de Deus. Mas é assim, Deus vai usar você a partir do momento que você reconhecer que não pode mais, por si só. Que não consegue por si só. Isso é algo tão sutil, mas é uma questão fundamental para o seu ministério. A sua energia natural tem que acabar para que Isaac venha. Ok? E para gerar Isaac temos que aplicar fé. E fé envolve também esperar. O que você quer em Deus? Você quer gerar Isaac ou Ismael? Eu quero gerar Isaac, porque Isaac é que tem a bênção. Entendeu? Isaac é que traz glória. Ismael não. Agora, Ismael você pode gerar a qualquer hora. Qualquer hora você pode gerar Ismael. É a sua força. Agora, para gerar Isaac, você tem que esperar o tempo de Deus e aguardar até que ele faça a obra. Ok? Então poderíamos traduzir Ismael por duas características. Tempo errado, fonte errada. Tempo errado, fonte errada. Isso é Ismael. Ok? Agora, por causa do nascimento de Ismael, Deus então vem e resolve estabelecer a circuncisão. Eu vou deixar para a próxima aula para falar um pouco mais sobre a circuncisão. Mas, por hora, entenda o seguinte, que a circuncisão era um sinal da aliança, mas ela também significou um corte da carne. Ok? Um corte da carne. Deus queria que Abraão fosse instrumento para que a promessa viesse, mas Deus não queria usar a força de Abraão. Por isso, Paulo diz no Novo Testamento que a circuncisão significa o despojar-se da carne, o despojar-se do esforço próprio, do entendimento próprio, do andar por vista, do andar pelo natural. Se você quer desfrutar da aliança de Deus, você tem que ser circuncidado. Ou seja, cortar a carne fora. Mas a carne, preste atenção nisso, porque é um conceito religioso comum no nosso meio evangélico. As pessoas pensam que carne é só aquelas coisas feias. Prostituição, roubo, mentira, feitiçaria, etc. Isso é carne. Mas é igualmente carne quando um artista evangélico vai dar show. É carne. É igualmente carne quando um pregador evangélico faz para mostrar sua retórica. Ele está pregando coisas boas, o outro está cantando coisas boas. É igualmente carne qualquer obra que fazemos para Deus confiada em nós mesmos. Isso tudo é carne. Entendeu? O que é o alvo da circuncisão, portanto? É cortar as coisas da carne. Cortar as coisas da carne. Então, o primeiro teste de Abraão foi esse. Como o nosso tempo hoje já está passando da hora, eu vou deixar para concluir esse ponto na próxima aula e vou avançar falando um pouco mais a respeito também do significado da circuncisão e do que aconteceu nessa geração de Isaac. Mas teve mais dois testes que foram importantes para Abraão, que eu vou apenas mencionar na próxima aula, você vai ler em casa. O segundo teste foi quando Abraão teve que orar por Abimeleque, está lá em Gênesis 20.
E o terceiro teste foi o dia que ele teve que levar Isaac, não é, no monte para ser sacrificado. Já falamos muito a respeito desse terceiro teste, mas na próxima aula eu falo um pouquinho mais do segundo, tá bom? Então medita na apostila, leia o texto, e na próxima aula nós continuamos. Até lá então. Deus abençoe.